Queridos, vamos compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo de número 4. Vamos ler o versículo de número 7, versículo de número 8, e vamos falar um pouquinho a respeito da sobriedade na oração. 1 Pedro 4, 7 e 8 diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios, bem a das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Que o Senhor fale aos nossos corações através da palavra poderosa dEle e pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos um hábito de quando uma pessoa passa dos seus 36 graus, ela entrar no estado febril, que a gente chama, né? E a gente usa normalmente um pequeno termômetro para poder medir essa temperatura da pessoa. E em temperaturas mais amenas, a gente apenas acompanha, bebe bastante líquido e coisas mais simplórias. Mas quando a temperatura ela aumenta um pouquinho, a gente precisa entrar às vezes com um antitérmico, alguma coisa um pouco mais assertiva para poder tomar providências mais que condiz com a saúde do ser humano. Eu estou falando isso porque um dos termômetros que mede a nossa piedade diante do Senhor é a oração. Uma igreja que não ora é uma igreja que está fadada a perder a sua piedade, ou seja, aquela fidelidade tão próxima, tão firme em Cristo, que é capaz de mover até mesmo as nossas próprias vontades com o fim de estarmos conectados em Deus. Uma igreja que não ora, portanto, é uma igreja que está cada vez mais fria diante do Senhor. E reparem que quando a gente vai falar a respeito de piedade, a respeito de cristianismo, quando esse cristianismo, essa piedade começa a se esfriar diante de Deus, uma das primeiras coisas que a gente abandona é a oração. A gente ora nos momentos de dificuldade, a gente ora por agradecer também, com agradecimento no nosso coração, mas quando aquilo que eu quero em petição não é atendido, ou quando eu acho que é suficiente já agradecer, eu paro com a minha oração. E isso é um sintoma de que a minha piedade diante de Deus está sendo minada e está sendo enfraquecida. Louvado seja Deus pela primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora, porque já são mais de 20 anos que essa reunião de oração acontece. E é através de orações de gente piedosa que está aqui toda tarde, na segunda-feira, é que a igreja tem sido sustentada. Mas eu quero trazer isso para o texto que nós lemos e compartilhamos aqui nessa tarde. Pedro está muito preocupado com o procedimento dos crentes agora nas novas moradas que eles firmaram na Ásia Menor e no sul da Europa. E para Pedro, o procedimento piedoso era fundamental para que as outras pessoas fossem alcançadas por Cristo, porque nós somos, como o apóstolo Paulo diz, cartas lidas para o mundo. Cartas lidas para o mundo. Nós somos embaixadores de Cristo, então até mesmo o seu proceder é uma ferramenta de testemunho rico do Evangelho. E a oração, ela precisa estar conectada a tudo isso, porque o testemunho advém de um coração piedoso, um coração que se coloca diante de Deus com todo temor e tremor. E Pedro chega nesse último momento, nesses últimas palavras da sua epístola, ou seja, da sua primeira epístola, dizendo uma expressão extremamente interessante: ora, o fim de todas as coisas está próximo. E é o fim que ele está falando mesmo.
Dentro da escatologia que nós adotamos, o fim iniciou-se, se é que a gente pode falar isso, né? O fim do tempo iniciou-se com a ressurreição de Cristo. A partir de então, nós estamos aguardando a volta do nosso Salvador, em glória, aonde nós estaremos também triunfando em vitória com Ele. Então, o fim está próximo, cada vez mais próximo. Mas o apóstolo Pedro escreveu isso também lá em meados de 60, depois da era cristã, mas ainda assim está próximo. E se nós falássemos nos dias de hoje, está mais próximo ainda. E se for daqui 1000 anos, estará mais próximo ainda. A gente não sabe e não compete a nós. Mas o apóstolo Pedro deixa uma coisa muito clara, que nesses dias de dificuldade, nesse dia que a igreja vai passar por grandes tribulações e perseguições, e também estará vivendo dias de muitos dilemas e pecados, esfriamento e falso testemunho, ele fala: sede, portanto, criteriosos e sóbrios, bem das vossas orações, a bem das vossas orações. Isso me mostra que uma oração, ela precisa ter sobriedade, ela precisa ter uma disposição mental incrivelmente saudável para poder pedir ao Senhor. Reparem, irmãos, que a gente veio aqui nessa tarde e a gente não fez orações ilícitas, como diz a nossa confissão de fé, no capítulo de número 21. As nossas orações são orações lícitas. Oramos sem distinção de nenhum tipo de povo, de raça. Pelo contrário, nós oramos pelos 3 poderes do nosso Brasil: poder executivo, legislativo e judiciário. Nós oramos também por povos perseguidos, seja brasileiros ou outros povos de outras nações. Nós oramos para que o Senhor garanta a segurança não só para os crentes. Eu nunca vi ninguém subir nesse púlpito falar a respeito de oração somente para o crente. Não, pelo contrário, nós oramos também para aqueles que não conhecem o Senhor. Essa sobriedade que Pedro está apontando e criteriosa também da oração, é uma sobriedade que acompanha o pensamento de testemunho para com todas as pessoas. E isso é uma coisa que nós devemos carregar no nosso coração, porque estamos vivendo tempos, queridos, em que deixamos a piedade de lado, ou se não deixamos a piedade de lado, nós estamos orando de maneira ilícita. Oramos por causas que nem sempre agradam ao Senhor. Colocamos diante do Senhor petições que não são lícitas diante da nossa Constituição brasileira, por exemplo. Oramos de maneira ilícita com relação à Bíblia. A Bíblia fala a respeito de uma oração para todo tipo de autoridade. Às vezes a gente seleciona alguma autoridade para orar, e isso não é uma realidade que nós devemos viver. Pelo contrário, nós oramos, como aqui foi orado também, pelos 3 poderes que regem a nossa nação. O apóstolo Pedro está demonstrando que no final das coisas, no fim de todo o tempo que se aproxima, o importante é ter critério e sobriedade na oração. É saber com inteligência, essa é a palavra do critério, saber com inteligência o que pedir, o que clamar ao Senhor. É ter a nossa petição de maneira bem inteligível diante do Senhor, não que Ele vá atender por meio da inteligência, mas sim pela compreensão que nós temos a respeito do poder de Deus em atuar em todas as esferas da nossa vida, inclusive na social, inclusive na vida eclesiástica, inclusive na nossa família. Devemos ter critérios que venham da Bíblia para poder pedir ao Senhor. A sobriedade também é um equilíbrio mental para que as nossas orações sejam ouvidas. Irmãos, quão importante é uma igreja que intercede? Quão importante é uma igreja que está sempre de joelhos? Embora às vezes nós estejamos com tanto cansaço, mas ainda assim nós dobramos nossos joelhos e oramos ao nosso Deus.
Quantas mulheres de Deus que estão presentes aqui, que estão acompanhando via YouTube o nosso culto, também dobram os seus joelhos. Quantos homens também dobram os seus joelhos. Mas é importante frisarmos, irmãos, que nós precisamos também ter critérios bíblicos e ter sobriedade na nossa petição ao Senhor. Reparem que Jesus, quando ele começa a falar a respeito do Sermão do Monte, ele estabelece um critério. Vocês vão orar dessa maneira: Pai nosso que estais no céu, ou seja, que o Senhor seja reconhecido como Pai mesmo, aquele que criou todas as coisas e que está num alto e sublime trono. Santificado seja o teu nome, seja glorificado sempre o seu nome, que na nossa boca não tenha palavras que danifique ou tire toda a autoridade do nome de Deus. Venha a nós o teu reino, ou seja, Senhor, que o teu reino seja uma realidade em nossa existência, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Uma afirmação impressionante, dizendo que toda a autoridade está nas mãos de Deus, tanto no céu como na terra. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Irmãos, reparem que tudo que Jesus está estabelecendo são critérios. Digamos que essa oração que Jesus nos ensinou é uma sumaríssima a respeito da oração. O que nós devemos pedir, o que nós devemos fazer também. Critérios sempre são importantes. Nós estabelecemos critérios para as nossas vidas. Por exemplo, você tem um determinado horário para você acordar e desenvolver as suas atividades. Seja ela doméstica, seja ela profissional, seja ela espiritual, você tem critério para isso. Nós temos critérios para tudo. Para dormir, a gente tem um critério. A janela tem que estar meio aberta, não tem que estar tudo escurinho, não tem que estar ventilado, não tem que estar bem quente, porque eu gosto de bem quente. A gente sempre estabelece critério. E na oração não há diferença. Nós precisamos estabelecer critérios. A questão é: quais critérios nós devemos adotar? E o texto é muito claro. Quando fala de critério, é um critério mental disponível totalmente na mente daqueles que já foram alcançados por Cristo. Mas repare que não é só um critério, nós precisamos ter sobriedade nas nossas orações, equilíbrio mental. Nós precisamos entender que nós somos sacerdotes universais, nós intercedemos um pelos outros, e essa sobriedade perpassa pelo amor que está dentro do nosso coração. O apóstolo João, ele vai dizer a seguinte palavra: nós amamos porque ele nos amou primeiro. O apóstolo João, quando fala isso, ele diz que nós temos a capacidade de ter amor, porque o Senhor, em primeiro lugar, nos derramou um amor intenso, um amor imenso, que é o amor de Cristo sobre cada um de nós. Agora repare que depois que o apóstolo Pedro faz essa indagação a respeito das orações, ele fala acima de tudo, ou seja, antes dessa perspectiva a respeito da oração, de critério e sobriedade, nós precisamos também ter amor intenso um para com o outro. E aí eu quero frisar essa palavra intenso. É um amor que não se desgasta. É um amor que, apesar do atrito, apesar das diferenças, ele sempre está sendo renovado e cada vez mais firmes. É como se fosse duas superfícies que se encostassem e elas ficassem desgastadas ao ponto de conseguir encaixar uma perfeitamente a outra. Tende amor intenso um para com os outros. Obviamente Pedro está pensando naqueles irmãos que estavam sendo perseguidos e estavam agora abandonando Jerusalém, Judá, toda aquela região para habitar em outras cidades. Mas era importante eles não deixarem para trás o amor que eles carregavam no coração. Um amor intenso que foi como exemplo Cristo Jesus na nossa vida.
Mas aí ele chega na explicação do porquê do amor. Por que que nós devemos ter sobriedade, nós devemos ter critérios na oração e, acima de tudo, ter amor. A gente só ora por aquilo que a gente ama de verdade. Se você tem orado pelo seu filho, pela sua filha, por algum parente seu, por alguma pessoa que você conhece, que tem passado por dificuldade, é porque você ama essa pessoa e sabe que a resposta vem de Deus. Não adianta você buscar outros recursos, a não ser o próprio Senhor. E quando nós entendemos isso, é porque de fato nós estamos amando de maneira intensa um ao outro. E por que isso? Porque o amor, ele cobre multidão de pecados. O amor cobre multidão de falhas. O amor, ele faz com que nós andemos de maneira única, na mesma passada. O amor, ele encobre a questão da diferença racial. O amor encobre a questão da diferença a respeito se eu sou algo a mais do que o irmão, na minha cabeça ou na minha perspectiva. Não há critério de desigualdade no amor. O amor, ele cobre todo e qualquer resquício de estar sendo colocado acima do outro ou abaixo do outro. Irmãos, trazendo essa palavra de uma maneira extremamente prática aos nossos corações, eu quero deixar algumas perguntas. Como nós temos vivido os últimos dias? Como temos compreendido a respeito dessa realidade que está cada vez mais iminente? Para todo lado que eu olho e converso com cristãos fervorosos, todos têm a mesma percepção: o fim está próximo. Os sinais dos tempos nos mostram isso. O esfriamento da igreja nos mostra isso. As palavras que têm sido pregadas em diversas igrejas, palavra como se fosse uma coceirinha no ouvido, palavra que agrada, tem sido cada vez mais constante. Isso é uma evidência mais do que bíblica, se é que a gente pode usar esse tipo de expressão, mas é uma evidência bíblica de que os últimos dias estão por vir mesmo. Mas a pergunta que fica para nós é: como temos vivido esses últimos dias? Por isso o apóstolo Pedro, ele vai chegar e falar: sede, portanto, por conta dessa percepção, e como nós temos percebido há 2021 anos, depois da era de Cristo, ou depois de Cristo ter nascido. Como temos percebido essa volta de Cristo? Quer ver um dado? Estamos apavorados por conta da nova variante desse vírus que surgiu na África. Mas para onde nós vamos? Se o Senhor recolher a nossa vida agora, aonde você vai estar? Essa certeza da salvação precisa estar constante em nosso coração. Não devemos temer. Devemos tomar o cuidado, sim. Ninguém quer transmitir, ninguém quer acometer-se desse mal. Devemos tomar cuidado, mas não amedrontar-se diante dessa situação. O fim está próximo. Se nós não morrermos de vírus que surgem, nós podemos morrer de qualquer outra coisa. A questão não é morrer, a questão é onde nós vamos passar a eternidade. Se Cristo voltar, aonde nós estaremos? Um outro ponto que eu quero perguntar para nós, inclusive para mim: como têm sido as nossas orações? Como eu já falei aqui. O apóstolo Pedro, ele fala de sobriedade e fala de critério, mas eu uso essas ferramentas? Ou eu chego diante do Senhor, dobro o meu joelho, falo coisa sem lé e cré, como a gente usa de expressão, e de repente a gente acha que está fazendo uma oração ao Senhor, e não está sendo assim. Ou, de forma ainda mais abrupta, nós podemos dizer que às vezes a gente pega e começa a orar por coisa que não seja ilícita, ou coisa que seja ilícita, perdão. Orações precisam ser
baseadas na verdade das Escrituras Sagradas. Outra pergunta que nos surge é: será mesmo que nós temos vivido um amor intenso um para com os outros? Num tempo em que a igreja é dividida por partido político, por preferência pastoral, por preferência litúrgica, a gente tem esquecido de viver o amor. A gente tem esquecido de ter uma fidelidade com aquela comunidade de fé. As palavras têm sido duras. Não, eu não tenho gostado muito do ministério de louvor. Olha, aquele que toca o teclado não toca bem, não é assim, eu não gosto. E de repente eu estou vivendo simplesmente uma questão de estética na minha vida espiritual. E normalmente pessoas que adotam esse tipo de critério na sua vida cultica são pessoas que viram nômades de igreja, não fixam numa igreja, naquela comunidade de fé onde você pode ser bênção. Isso tudo é falta de um amor intenso, um amor que se ajusta. Essa é a expressão que o apóstolo Pedro está dizendo. Um amor que é tão forte, que um laço é um laço tão forte, que ele se ajusta até mesmo à questão de algumas dificuldades de outros irmãos para conosco e de nossa para com outros irmãos. Amor intenso. Amar é fácil? Não é fácil. Amar é extremamente difícil. Mas amar intensamente, acredito que seja muito mais difícil. Porque envolve, às vezes, a gente escutar certas coisas, abaixar a cabeça e simplesmente falar sim, senhor, ou não, senhor. Sim, senhora, ou não, senhora. É respeitar, é entender o nosso papel. É, às vezes, anular o nosso eu para poder fazer com que o outro seja beneficiado. E amor intenso é cada vez mais escasso nos nossos dias. Ter amor intenso um para com os outros. Como é que se ama intensamente, se não for à medida das Escrituras? Porque assim como nós temos critérios na oração, nós temos critério para o amor. Tende em vós o mesmo sentimento em que houve em Cristo Jesus. Mesmo Ele sendo Deus, Ele amou com toda a sua vida, literalmente se doando numa cruz maldita por cada um de nós. Esse é o critério do amor intenso. Nós devemos, portanto, olhar para a figura da cruz, olhar para Cristo Jesus e entender o imenso amor que Ele derramou lá no Calvário, e olhar para o irmão e falar assim: eu amo esse irmão apesar de tudo que ele é. Assim como Ele também deve olhar para nós e falar assim: eu amo essa igreja, eu amo esse pastor, eu amo essa irmã, esse irmão, apesar de todos os erros que ele comete. Isso é intensidade, isso é amor firme. E não é simplesmente virar para o lado e falar eu te amo, quando o ministro de louvor fala para você dizer isso. Tudo na vida tem critério, inclusive o amor. Mas reparem que, por último, pergunta: será que o nosso amor tem sido tão intenso assim a ponto de cobrir? E não é cobrir, ser omisso ou deixar para lá. É simplesmente compreender que a pessoa é uma pecadora, que aquela pessoa que caminha com a gente erra muitas vezes, mas nós somos capazes de suprir ou passar por cima dessa questão para poder viver uma vida de santidade com essa pessoa. Perguntas que ficam no nosso coração: será que nós temos vivido isso? Sermos criteriosos em oração é termos critérios também na hora de amar. Reparem, o apóstolo Pedro vai falar que a nossa oração tem que ter critério e sobriedade, e eu já disse isso, mas essa palavra, acima de tudo, o amor. Então, se a oração que está, de certa medida, pelo menos na literatura aqui,
abaixo do amor, se ela tem critério, o amor ele precisa ter critério também. Um critério que não vem de nós, que não é subjetivo, que não é por conta do nosso coração. Um critério que advém da própria palavra do Senhor. Pedro está encorajando os irmãos que estavam vivendo em dificuldades. Mas quando a gente lê toda a epístola do apóstolo, nós vamos perceber que as dificuldades eram muitas vezes cavadas pelos próprios crentes que estavam na dispersão. Às vezes cavamos buracos e sepulturas para as nossas próprias vidas. De que maneira? Não orando, não amando. E se a gente continuar o texto, a gente vai ver que a gente cava a nossa própria sepultura, os nossos próprios dilemas, porque nós não somos hospitaleiros, nós não somos pessoas contentes, nós murmuramos, nós não servimos uns aos outros. E não falamos a respeito do amor de Deus, pelo contrário, nós ficamos calados. Por isso que o apóstolo Pedro ele vai falar, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus, ou seja, de acordo com a palavra de Deus. E se alguém serve, façam na força que Deus supre. E não é na nossa própria força. Sempre há critérios para nós desenvolvermos a nossa vida piedosa. A começar do critério da oração. E eu já quero terminar. Terminar encorajando a cada um de nós a não desistirmos de orar. Quanto tempo você tem orado pela conversão de um parente? 20 anos? Eu conheço histórias de gente que orou 50 anos. Conheço história de gente que orou 50 anos e Deus alcançou. E conheço história de gente que orou 50 anos e Deus não alcançou. Mas não depende de nós. O alcance de Deus ou não. O que cabe a nós é pedirmos ao Senhor. Quantas vezes você tem orado ao Senhor pela sua própria vida, por uma questão de saúde na sua vida? Já tem quanto tempo? 2 anos, 1 ano, 10 anos? Eu não sei. Parece que Deus ainda não respondeu. Será mesmo que se Deus responder de maneira positiva, você vai estar com o seu coração alegre? E se Deus responder de maneira negativa, como reagirá o seu coração? Será que a gente vai ter a tranquilidade de falar, bendito seja o nome do Senhor em toda e qualquer situação? O nosso dever é orar, mas nós devemos estabelecer critérios. O nosso dever é amar, mas nós devemos estabelecer critérios. O nosso dever é ter contentamento, mas nós devemos estabelecer critério. Servidão, nós devemos estabelecer critérios. E até mesmo no falar, nós devemos estabelecer critério. E ter sobriedade nisso tudo. Mas qual é o critério? O critério é o próprio Cristo, é a própria palavra. Se nós nos desvincularmos dessa realidade, certamente os nossos critérios serão deturpados. Não haverá sobriedade na igreja. Logo não haverá oração. E também não haverá amor. Irmãos, em momentos como esse, que estamos vivendo no país, mais do que nunca, nós precisamos ter irmãos amados com os joelhos dobrados, com as vozes levantadas para poder clamar ao Senhor. Em momentos desses, nós devemos mais do que nunca ter sobriedade naquilo que a gente pede, ter critério naquilo que a gente pede. Em momentos como esse, nós devemos, acima de tudo, amar, porque o amor é o entendimento cabal daquilo que Deus fez por cada um de nós. E isso nos leva a ter uma vida de oração. Que o Senhor desperte sempre o nosso coração para orarmos cada vez mais
por causas lícitas, por bênçãos que a igreja precisa, por coisas que de fato edificam as nossas vidas. E se você tem sido encorajado a ser um intercessor na igreja, ore mais, porque lutas virão. Encoraje outras pessoas a estarem aqui, a orar com você, a orar por você, a você orar por ela, porque assim nós vamos nos fortalecendo. Assim os crentes que estavam no sul da Europa, que estavam na Ásia, eles foram fortalecidos por essa palavra. Com toda certeza, essa palavra também vale para os dias de hoje. E que nós possamos ter a consciência de que isso é possível mediante as Escrituras Sagradas e o Espírito que em nós habita. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir ao Senhor que Ele possa derramar sobre as nossas vidas sobriedade, critérios que sejam das Escrituras Sagradas, advinda de Cristo, para que as nossas orações sejam ouvidas, atendidas, mediante a vontade do Senhor. Vamos orar? Santo Deus, grandioso Pai, te agradecemos, ó Deus, por essa tarde, porque o Senhor levantou um povo para estar diante do Senhor em oração. Ó Deus, nós queremos colocar até as nossas orações diante do Senhor, aquilo que nós vamos pedir, para que haja critério e sobriedade. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer com que as nossas vidas estejam cada vez mais próximas da piedade que o Senhor exige nas Escrituras. Ó Deus, aparta de nós qualquer tipo de esfriamento com relação à oração. Que a nossa igreja seja uma igreja que seja reconhecida pela boa exposição das Escrituras, sim, mas também por irmãos que são piedosos na oração, que fazem orações com sobriedade, não buscando o próprio interesse, mas que busque também, ó Pai, a questão do intenso amor para com o outro. Senhor, nós sabemos pela Tua palavra escrita que o amor cobre multidão de pecados. E o Senhor cobriu não só multidão de pecados, o Senhor também perdoou a multidão dos nossos pecados, por conta do amor que o Senhor derramou sobre nós em Cristo Jesus. Nos ajude, Senhor, agora a viver esse mesmo amor com o meu irmão, orando por ele, de repente mandando uma mensagem dizendo: querido irmão, eu estou orando por você nessa tarde. A Tua palavra, Deus, nos diz que não existe amor maior do que este, de dar a vida em favor daqueles que se amam. Que nós possamos, ó Deus, entregar as nossas vidas um amor sacrificial. Que nós possamos entender que a medida do nosso amor tem a extensão correta da cruz do Calvário. E nós só conseguimos amar, interceder e caminhar junto porque o Senhor um dia nos amou. Um dia o Senhor nos abraçou e nos juntou num só corpo chamado igreja. E às vezes é tão difícil, Senhor, mas nós sabemos que se o Senhor nos orientou nas Escrituras, é porque o Senhor vai nos capacitar a viver essa realidade. Deus, coloca fervor no coração daqueles que estão desanimados. Coloca amor intenso naquele que já deixou de amar há muito tempo. Derrama, Senhor, sobre as nossas vidas bênção sem medida, e que nós possamos viver o máximo da piedade e da cristandade que nos foi outorgada. Eu oro assim, no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.